esse ano foi um ano que nós vivemos os extremos, né, de clima. Tivemos uma condição muito severa de seca no início do plantio da soja e a cultura da soja foi muito ruim em função disso, né? E em função dessa seca da soja, muitos produtores deixaram a cultura da soja e entraram no algodão. Então, esse ano, o algodão plantado na primeira janela, de 15 de dezembro até 15 de janeiro, esse algodão também sofreu bastante. Também, como a seca, tivemos um extremo esse ano de ter um abril extremamente chuvoso, bem fora de uma curva normal de chuva. Então, esse algodão que foi plantado nessa primeira janela, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, ele sofreu uma perda, uma podridão de maçã bem acentuada. Houve sim uma compensação de bacheiro, de ponteiro, perdão, que é o que acabou atrasando um pouquinho mais a colheita, mas não compensou o percentual de perda que foi bem significativo em função desse abril bastante chuvoso. Já o algodão plantado na segunda janela de 15 de janeiro até final de janeiro, início de fevereiro por ali, esse acabou tendo uma condição um pouquinho mais favorável. As perdas não foram tão acentuadas, em algumas propriedades até acabou ajudando, vai colher um pouquinho melhor, uma produtividade um pouquinho melhor em função do ano passado, por ter essa condição de abril mais chuvosa um pouquinho, né? Bem mais chuvosa, na verdade, né? Agora, não compensa as perdas e essa produtividade, né? Ou seja, no final das contas, vai ter uma quebra na produção, né? Ah, com certeza, até porque a maior parte da nossa área de plantio de safrinha, em função de que nós também tivemos que deixar a cultura de soja e adiantou um pouquinho também a colheita da soja, a maior área nossa concentra na primeira janela, que é a janela que ficou mais exposta, que é de 15 de janeiro, 15 de dezembro a 15 de janeiro. Então essas áreas vão sofrer bastante com produtividade, então a soma no resultado geral não vai compensar as perdas. A gente estima que em relação à expectativa e à safra passada, a gente vai ter uma redução de produtividade de mais ou menos 10%, né? Ainda porque essa compensação do algodão na segunda janela, senão seria um percentual muito maior de perda de produtividade. E mesmo assim, se espera aí uma safra maior do que a do ano passado, mas devido à área, até porque o milho está bem pior. Então, quem fez o planejamento preferiu utilizar o algodão, né, que já tinha equipamento, do que plantar milho também. Exatamente. Esse ano, em função da escolha por uma cultura mais rentável, né, nós tivemos um aumento da área total de algodão no Mato Grosso. Estamos hoje em torno de 1.480.000 hectares de área plantada, né, bem mais do que o ano passado. Então, a produção do estado ela não vai ser afetada, né, porque houve um aumento de área. O que está afetando e que impacta direto para nós produtores é a produtividade, né? Então, a produtividade é menor, com um custo de lavoura elevado, com certeza nossa rentabilidade também será menor. Uma lavoura que foi constituída com um custo elevado, né? Então o mercado também não está favorável. Hoje a gente tem o preço atual de mercado em torno de US$ 24, que para nós é um preço baixo, né? Em torno de R$ 130, que pelo dólar subiu um pouquinho, deu uma compensaçãozinha em reais, mas o custo de produção hoje ele é bem elevado. Então a gente vai ter uma margem bem estreita, né? E certamente isso vai refletir no impacto geral. A gente vai ter que ter muita cautela com o planejamento para a próxima safra, os investimentos, né? De que como fazer as coisas caminharem, porque a rentabilidade certamente já é fato, já está consolidada que será menor do que do ano passado. Quanto à questão de áreas, realmente a gente percebe que a crise aconteceu, né? Tanto para quem trabalha em áreas que são boas, áreas mistas aí com bastante argila, como também quem planta para ele. Talvez essa questão dos ciclos ajudou até quem tem uma área mais fraca, nesse caso, Lazarino. O algodão plantado na segunda quinzena de janeiro é um algodão no ciclo um pouco mais precoce, né? Então a gente já coloca nessa janela porque já sabe que numa condição normal, esse ano igual eu falei é um ano anormal, né? A gente não tem chuvas abundantes no mês de abril, né? Então esse algodão na segunda quinzena de janeiro, essa estratégia do produtor de fazer uma programação de variedades que possa compensar, né, dentro de uma normalidade da condição de clima, com certeza ajuda a minimizar os impactos da baixa produtividade. Agora, a expectativa para futuro é terminar esse ciclo do algodão aqui o quanto antes. Qual que é a expectativa de vocês? Então, como eu comentei, nós estamos com a colheita atrasada, né? Tem material um pouquinho mais tardio. Esse que sofreu bastante o impacto da chuva no mês de abril, ele acabou compensando parte da perda, obviamente que não a totalidade, porque a perda foi muito acentuada, numa posição de pegamento mais do ponteiro do algodão. Então, nós mesmos, inclusive, estamos colhendo deixamos uma área para trás, que o algodão ainda não está pronto para colher, vai estar pronto só na próxima segunda-feira, né? Para poder adiantar os materiais mais precoces, até mesmo uma estratégia de trocar serviço com vizinhos, para poder compensar depois a época de plantio. Então, houve um atraso, sim, e agora a gente está com todas as energias concentradas para tentar fechar a safra agora dentro do
do mês de agosto, né? A gente tem uma janela muito curta aí para já iniciar a próxima safra. Tudo muito rápido, tudo muito corrido, né? Agora, quanto ao clima, a perspectiva é de uma normalidade nesse próximo ano, pelo menos o que vocês têm visto nas previsões, eu tenho certeza que o pessoal estuda bastante na hora de investir, até porque pelo susto que passaram no último ano. Então eu sempre falo que o produtor que não tem fé e não é esperançoso, ele está na atividade errada, né? Porque a gente vive muito em função dessa esperança de que seja sempre o próximo ano um ano melhor, né? E a fé que Deus vem sempre nos abençoando e vem mesmo, na verdade, né? Então, para a próxima safra já é fato, né? Um ano de laninha. O que que isso impacta de forma direta para a gente? Não pegando previsão assim mais esmiuçada, mas qual que é o impacto direto? Laninha para nós, a nossa região, por experiência de anos anteriores, a chuva tarda a começar. Então, provavelmente, muito de nós não vai plantar o soja na primeira janela, aí, início de meados de setembro, início de outubro. Já teve casos, né, da gente começar a plantar soja em ano de laninha na segunda quinzena de outubro. Então, a gente sabendo disso já lá, por ocasião do planejamento, a gente já fez estratégias de materiais de soja de ciclo mais precoce, já andou ajustando a área, né, sabendo que você vai poder plantar um pouquinho mais tarde e, consequentemente, deve jogar o algodão um pouquinho mais para frente também. Provavelmente a próxima safra nós não tenhamos algodão plantado em dezembro, né? Então, e aí a gente tem que mudar também a estratégia de materiais de algodão para que possa compensar o abril dentro de uma normalidade. Não é igual esse ano foi um abril fora da curva. Então a gente já tem mais ou menos um desenho climático da região e as estratégias estão em cima da cultura da soja, porque a nossa área predominante de algodão em Campo Verde é safrinha. Então nós temos que organizar bem a soja para que possamos não sacrificar a cultura do algodão, que é uma cultura muito mais onerosa, muito mais cara e muito mais difícil. Tem que entregar, tem que produzir. Agora, quanto à questão realmente de abandonar áreas marginais, era uma coisa que se falava muito ano passado, depois dessa desastre que aconteceu com a soja. Deve acontecer isso realmente nessa próxima safra? Você acredita que a área deve ser um pouco menor? Então a área do algodão eu creio que ela não muda em relação ao ano passado, ela deve se manter estável, talvez até de repente com um leve crescimento em função do milho. O cenário para o milho para a próxima safra, comercialmente falando, está muito ruim, né? O custo de produção já é consolidado também, está muito alto e preço de mercado não vem reagindo, então eu acho que a área do algodão na nossa região deve se manter estável, talvez com um ligeiro aumento de área. Milho sim, penso que deve reduzir um pouquinho e nesse caso, obviamente, que o produtor vai escolher as melhores áreas que tem na fazenda, as áreas marginais aí faz o soja, uma rotação, ou faz uma cobertura, uma braquiária, uma crotalária, um milheto, enfim, faz um trabalho mais na parte de manejo de solo, preparando para a próxima safra. E vai plantar assim naquelas áreas que realmente tem potencial de entregar e entregar com segurança dentro de uma normalidade de clima da região.